Olá, meus atores e minhas atrizes. Aqui é o Hector Dev e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre uma linguagem de programação chamada Elixir. Não sei se já ouviram falar ou não, mas é uma linguagem de programação muito interessante que eu descobri faz algum tempo, menos de um ano. E, cara, desde que eu descobri ela, eu acho ela super interessante. Por quê? Porque primeiro, ela é feita em modelos de atores, então, tipo, muita coisa que você estuda com modelos de atores tem dentro da linguagem, então tá embutida. Ela é feita em cima de uma VM chamada Erlang e com isso ela permite com que você crie aplicações com baixa latência, altamente distribuída e o principal, tolerância à falha, coisa que a gente procura desenvolver em todos os sistemas. Então, ao invés de eu precisar usar uma biblioteca, eu posso usar essa linguagem e ela já dá tudo isso daqui para mim por default dentro da sua própria máquina virtual. E isso daqui é super interessante. Outra coisa, a parte de tooling dela eu acho muito boa. Você pode usar ela para praticamente todos os domínios principais que a gente precisa, né? Ela é uma linguagem funcional, então para algumas pessoas pode ser um problema, por exemplo, isso daqui. E, e ela é funcional, ela é uma linguagem dinâmica. E por último, dinâmica. E a sintaxe dela parece com a sintaxe do Ruby. Então, tem algumas coisas que algumas pessoas podem não gostar, mas ela é super interessante. Recomendo vocês darem uma olhada. Com ela você consegue criar aplicações web, aplicações console, e nesse vídeo eu quero dar um overview sobre ela, como ela funciona. Claro, com a visão de alguém que veio do C Sharp, de uma linguagem fortemente chipada. Então aqui você tem alguns exemplos dentro do site deles, então eu recomendo dar uma olhada dentro do Elixir, coisas da linguagem. É, eles usam esse mixer aqui, Mix, para criar projetos, gerenciar pacotes, dependências, essas coisas. E se você tiver dentro do Windows ou do Mac, você pode dar um show install ou você pode dar um brew install ah, Elixir que você vai ter. Mas se você tiver no Linux, você vai precisar usar esse ASDF, que é mais fácil. Você pode usar, claro, seu próprio gerenciador de pacotes, se o Elixir tiver e não for uma versão muito desatualizada. Mas eu recomendo dar uma olhada nesse daqui e baixar por aqui, que você normalmente vai pegar a última versão, a última versão que eles liberaram. Eu quero mostrar uma aplicação simples, né? Só para demonstrar o que eu falei agora há pouco. Então, eu já tenho o Elixir instalado na minha máquina aqui. Então, Elixir Version, só para vocês darem uma olhada na versão. E ele já sai a versão da Erlang Machine, ou da OTP. é, que eu não me lembro o que que é, mas é relacionado a telecomunicações. É, então, vamos lá. Então, vou lá. Mixer, New, Hello World. Então, eu venho aqui e vou criar uma Hello World aqui. Deixa eu abrir uma janela nova aqui, entrar dentro do meu Hello World e rodar esse comando aqui. iex.s.mix. Então isso aqui vai iniciar a minha Erlang Machine com esse mix que vai permitir recompilar a aplicação em runtime. E aqui eu vou entrar no meu Hello World aqui e abrir o projeto. Por enquanto só me importa isso daqui. Então se eu vier aqui e fizer um recompile, ele recompilou. Então se eu fizer aqui hello world, hello, ele vai chamar a minha função aqui. O que que isso significa, esses dois pontos aqui? Uma constante, basicamente, é um módulo, mas para quem vem do C Sharp ou do Java, você pode pensar que isso daqui é como eles fazem constantes no Elixir. Uma vez que você criou, ela vai ser utilizada para a aplicação inteira. E acho que, se eu não estiver enganado, o limite máximo dele é 1 milhão, 2 milhões, ou um valor de um inteiro. É bastante coisa que você pode ter. Falando, então, aqui nós vamos poder ter. Vamos criar uma outra função aqui. Então, vamos criar uma outra função aqui chamada def hello hello 2. Então, o que que eu vou fazer nessa função aqui? Eu quero nessa função fazer um io.write e nesse io.write eu quero simplesmente escrever
hello. Ao invés de retornar uma constante, eu quero escrever. Então, eu vou lá recompilar e vou fazer o meu hello 2. Você vê? Então, ele escreveu na tela e fez o retornou esse ok. Porque como é uma função, como é uma linguagem funcional, você sempre tem que ter um valor. Se você não tiver nenhum valor, ele vai assumir por padrão nulo. Ah, então vamos lá. Então agora vamos fazer uma função com parâmetros. Então, é, escrever aqui hello e aqui a gente vai passar um parâmetro novo agora. Ah, também quem é aqui? Aqui vamos falar que é o print, trocar o nome da função para print. E aqui eu quero pedir um argumento qualquer. Então, vou pedir um arg1 do end. Aí aqui eu vou falar, olha, eu quero que aqui eu vou fazer um io.print.write. E aqui eu quero passar o meu... ah, eu quero passar o meu argumento aqui. Vamos ver o que, que acontece se eu fizer isso daqui. Então, se eu vier aqui, fizer um recompile, hello world, ponto print, porque 1, 2, 3. Então ele printou 1, 2, 3. Vamos tentar fazer o print de um inteiro. Ele faz, então você consegue passar qualquer coisa aqui pra ele. Então vamos lá. A igual a 1. Então, nesse caso, eu só tô passando um parâmetro, mas eu não tô falando o que, que eu quero receber nele. E ele deu erro porque tem que ser um inteiro ou um número, mas eu tentei passar um argumento. Então, como que eu faço aqui para passar para quando for um map, uma um dicionário, vamos dizer assim, esse map, para que eu faça um print diferente? Então, você pode usar o que eles chamam de pot matching. Aí você part matching. Então, aí você passa o argumento aqui e fala when is a map. Aqui. Aí aqui você vai passar o seu argumento do end. io.print. Aí vamos passar um inspect aqui, que é para fazer uma inspeção, mas porque a gente quer já funciona. E aqui já é o suficiente. Então vamos lá, recompilar. Fazer o recompile. Hum, ok, escrevi errado aqui. Right. Hum. Aí você pode ver que eu passo agora um map e ele consegue escrever. E esse map, ele é bem poderoso. Você pode fazer várias coisas com ele. Que isso aqui é um guard. Isso daqui eles chamam de guard, quando você tem esse n. E agora o que acontece se eu passar um nulo aqui? Vamos tentar passar um nulo. No caso aqui eles chamam de new. Deu ok, ok. Tava esperando que fizesse algum erro, mas... Ok, ele fez um random. Só que como experiência de desenvolvimento, eu acho um pouco ruim você não saber o tipo que você vai esperar aqui. Para mim que veio do C Sharp, é muito importante saber o tipo que eu quero esperar aqui. Ainda bem que nas últimas versões eles liberaram uma funcionalidade nova que é para definir tipos. Então, print. Então, esse argumento aqui, eu quero que ele seja, por exemplo, uma string. Então, uma string.t, que é assim que eles definem, ou um map, por exemplo. E aqui eu não vou retornar nada. Então, ele sabe que eu não vou retornar nada aqui. Aqui quer dizer, eu vou falar que eu vou retornar new aqui. Pronto. New assim. Ok. É que é dois pontos aqui, não é um ponto só.
tem esse pattern matching dele que é muito poderoso. Você pode fazer muita coisa por when aqui. Você também pode fazer um desse jeito quando for A igual a um. Então, se A for igual a um, você entra nesse caso aqui, se não, entra nesse outro. Você pode fazer muita coisa. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada na linguagem, porque ela é muito interessante. E ela é bem fácil, assim, de ser usada. Para quem vem do C Sharp, do Java, você pode pensar nesse daqui como se fosse o seu objeto, só que você não precisa definir. E caso você queira definir uma estrutura especial para esse caso, para isso, você tem dois jeitos de fazer isso. Você pode só especificar um tipo aqui, specify alguma coisa lá, teste. Então você vem aqui e fala que o teste é A, que esse A vai ser uma string sempre. E aqui você pode. Está reclamando. Só porque não é specify, é type. Você pode especificar um tipo aqui. Um tipo chamado teste. E aqui você pode, em vez de pedir um map, você vai falar, eu quero um teste. Então, se eu tentar chamar a função novamente aqui, é um tipo teste. Então, eu já sei qual que é o tipo que eu espero receber aqui. Então, isso melhorar muito como você desenvolve esse tipo de coisa, ou sua experiência de desenvolvimento. E outra coisa legal que eles têm aqui que chama o pipe, ou que permite que você pegue uma função e mande para outra. Então, vamos definir aqui def other print. Você vê um argumento qualquer aqui do end. Então, vamos ver aqui e eu vou fazer o print novamente da função aqui. E aqui eu posso falar chain, que eu vou chamar print chain. E aqui eu vou passar um argumento qualquer. E agora eu posso só fazer isso. Argument, ponto. Print. Nesse caso eu não vou retornar nada. Eu vou precisar fazer uma pequena alteração aqui para retornar o meu argumento aqui. Então, meu argumento. Então aqui eu vou falar que eu vou retornar minha string.t ou o meu teste, que é o que eu recebi aqui. E aqui eu posso pedir para fazer print, other print. Então, se eu vir aqui e fizer o recompile da minha aplicação e fizer um hello world, ponto, print chain e passar uma string aqui qualquer, abc, ele fez o print duas vezes. Então, isso torna bem mais fácil o desenvolvimento. Tem alguns casos que você quer chamar várias e várias vezes. Então é muito interessante isso. Outra coisa que talvez você esteja se perguntando é, tá, se eu tenho eh, esses argumentos e o último statement que eu tenho aqui é o que retorna a função, como que eu faço como no C Sharp várias eu faço, por exemplo, if A diferente de B, por exemplo, ou A menor que zero, do end, e faço um return aqui. Porque se eu tentar fazer aqui, não existe aqui o word return. Então, nesse caso, você vai usar o pathmatching. Então, vamos lá. Então, def print argument when is number. Então, eu quero garantir que é um número. E o número, por exemplo, é menor que 10. Eu venho aqui e falo que é pra não fazer nada. Eu só vou retornar o argumento. Porque pra mim não é muito. Eu não quero, por exemplo, fazer esse print. E aqui eu vou retornar
um número ou number ou number. Então aqui eu venho, faço compile e vamos então passar o nosso número aqui. Então vou passar o número 1. Ele só printa uma vez. Se eu passar o número 11, ele printa duas vezes. Então é desse jeito que você faz esse tipo de situação. Nos próximos vídeos eu pretendo mostrar ele como, por exemplo, acessar um banco de dados com ele, como fazer uma aplicação web. É super interessante o jeito que ele funciona. E você precisa de um pouco de conhecimento em Actor Models para que você entenda exatamente por que você precisa de algumas coisas nele. Então por hoje é isso, pessoal. Espero ver você nos próximos vídeos e até mais.